Hoje o SBT recebe o candidato à Prefeitura de Palmas, Carlos Amasta. Ao meu lado está Roberta Tum, jornalista em parceria com o TU Notícias. Candidato, muito obrigado pela tua presença. Não me pergunte apenas de religiosidade, por favor. É justamente sobre isso que eu ia perguntar. Mas vamos deixar para o final. O nível de rejeição do senhor é considerável em Palmas. O senhor afirma que fez tudo por Palmas, fez de amor, com coração. O senhor não acredita que a rejeição teria que ser menor? O senhor acha o povo injusto? Não, definitivamente não. O nível de rejeição que a gente tem não é nada mais que aquelas pessoas que são apaixonadas por política por outros candidatos. Então, durante os primeiros anos, quando a gente estava fora de pensar em eleições, a aceitação era muito maior. Quando se começa a falar em política, infeliz ou felizmente, cada um tem um lado. Prefeito, nós tivemos aí ao longo dos seus quase 4 anos de gestão, alguns momentos alternados, né, de convivência, às vezes pacífica, outras vezes não. E aí eu coloco uma questão que eu escuto nas ruas. Essa rejeição que o Récio coloca e que as pesquisas apontam, não é uma questão do seu estilo, da sua forma de ser, às vezes de reagir muito acalorado no debate. O senhor já brigou com o vereador, já brigou com vários políticos, fez as pazes e agora chega numa campanha sem a maioria daqueles que o senhor fez alianças. Esse aspecto da sua personalidade não está pesando um pouco agora? Eu acho que não, né, Roberto? Insisto, as pessoas não estão acostumadas a ter alguém com esse perfil, que não é um perfil da velha política, participando da política. Então, por exemplo, sei lá, uns dias atrás, antes do início da campanha, eu ouvi de alguém dizer que o prefeito Amasta estava isolado. Alguém nessa plateia, ou vocês acreditam nisso? Se a gente pegasse um telefone e ligasse para qualquer um desses da velha política, não estaria com a gente? Com certeza estaria. Eu não estou com isso dizendo que a gente se considere melhor que ninguém, porque quando eu falo de velha política, não estou falando de pessoas, estou falando de atitudes, e nós não entramos na política para nos confundir com isso. Então você diz, por exemplo, você faz referência à Câmara de Vereadores, os 4 vereadores que eram da base e que não estão mais, vocês sabem muito bem que nós expulsamos eles da base do governo. Por que expulsamos? Justamente por isso, né, gente? Fazer gestão é uma coisa. E a gente precisava, em prol da gestão, ter uma maioria considerável. Quando entra o ano da política, aí não. Aí fazer política e pedir votos e tentar construir uma nova realidade tem que ser com aquele grupo de pessoas nas quais eu realmente acredito. Não vou subir um palanque do lado das pessoas que eu não tenha confiança, que não tenha fé, né, que não tenha certeza das suas convicções e das suas reais intenções de participar na política. Candidato, é fato que o setor privado dá muito mais retorno. Queria saber por que o senhor entrou para o mundo político. O senhor tem intenção de abrir uma ONG? Eu já abri uma ONG, né? Hoje eu sou uma ONG, né, Fernando? E eu digo uma coisa, eu tenho 3 filhos formados, casados, cada um com suas profissões, com suas vidas. Eu acho que a Glo e eu já cumprimos o nosso papel de pais, né, de família. E é instigante, né? A política é uma coisa instigante e Palmas é muito mais ainda. Essa nova cidade, tudo para ser feito, a possibilidade de a gente deixar um legado, de deixar uma história, um reconhecimento por alguma coisa que realmente tenha valor, e não tem outro lugar no mundo onde isso poderia acontecer a não ser Palmas, né? Todos nós viemos de fora e todos viemos com o mesmo sonho de construir uma sociedade diferente. E eu acredito nisso. Olha, eu via muita crítica e gozação no primeiro ano de mandato, quando eu sempre assinava em muitos tweets, ou no Face, ou em muitas falas, que eu falava que nós faríamos desta a melhor cidade do mundo para se viver. Quando eu falava isso em 2003, era uma gozação na maneira como as pessoas me olhavam e encaravam isso. Chegamos lá? Não, falta muito.
Mas muita gente hoje já sente que mora numa cidade infinitamente melhor e que podemos sim ser a melhor cidade do mundo. Palmas não precisa repetir os mesmos erros de toda a América Latina, de todo o terceiro mundo, e nós podemos ter um comportamento diferente e ser uma sociedade diferente e ser uma cidade que se torne um referencial para o Tocantins, para o Brasil e para o mundo. Eu acredito nisso, os resultados têm aparecido, me deixa muito feliz e hoje, quando eu falo que estamos construindo a melhor cidade do mundo para se viver, eu percebo no olho, na reação de muitas pessoas que já estão conscientes de que é um projeto absolutamente viável. Prefeito, o novo de novo, a velha política, coisas que o senhor vem falando sempre, e é um discurso que a gente encontra resposta para eles nos seus adversários. O senhor, ao longo da sua gestão, esteve junto com vários desses velhos políticos que o senhor classifica. Inclusive, alguns até receberam o seu apoio no passado. Como é que é isso? Que argumento é esse? O senhor beijou e abraçou a velha política, e agora vai para a campanha o novo de novo? Não, Roberta, foi o que eu respondi para o Fernando e estou te repetindo, né? Fazer gestão, as pessoas não entendem, né? Quando eu assumi o governador de direito ou de fato, o de direito era José Wilson Siqueira de Campos, o de fato era Eduardo Siqueira Campos, né? Apesar das críticas, da campanha horrível que fizeram contra mim, logo após a eleição eu disse, meu governador se chama José Wilson Siqueira Campos, eu jamais vou ter a irresponsabilidade de eu me contrapor a uma autoridade constituída que pode ajudar ao desenvolvimento da minha cidade. Fiz isso em 2013, igualmente no início de 2015, né? Eu disse, meu governador é Marcelo Miranda, e tentei 1 milhão de vezes a gente trabalhar juntos. Agora é frustrante, né? Porque quando a gente fala de governadores, nem o anterior nem esse colaboraram absolutamente em nada com a cidade. Além de não colaborar, ainda nos prejudicaram e prejudicaram muito, né? Esse momento que a gente está vivendo hoje no Tocantins é dramático, né, gente? Hoje de manhã, vocês sabem muito bem, a cidade parada, os acessos da cidade parada, o funcionalismo público reclamando seus direitos, protestando. Justo, certo? Agora, o palmense, o cidadão comum, paga o preço disso. Recebi inúmeros tweets de pessoas me reclamando do transporte público, porque os pontos de ônibus estavam absolutamente lotados de gente esperando o transporte público que não chegava, que estava parado na TO, que estava parado na Teotônio. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, eu não abro mão de trabalhar com os poderes constituídos. Na hora de fazer política, eu quero lutar, eu quero brigar e eu quero convencer a população de eleger pessoas que tenham verdadeiros ideais e que vejam na política a maneira de fazer a transformação da sociedade e não um projeto de vida pecuniário, de enriquecimento, de malandragem ou de tantas outras coisas. Agora, lembra uma coisa, essas pessoas, esses políticos ou essa velha política, eles têm um voto popular. Eles foram eleitos pelo povo e merecem o meu respeito, certo? Não quer dizer que na hora de fazer política eu tenha que me juntar a eles. E você lembra muito bem, porque nós tivemos essa conversa mais de um ano atrás, que eu disse, né? Eu sinto que no final vão estar todos novamente contra o Amasta. Agora, é contra o Amasta ou é contra Palmas? Eu não tenho um projeto de poder pessoal, nem político, nem familiar por ser prefeito de Palmas. Eu tenho um projeto Palmas de paixão por essa cidade. Qual o interesse desse povo quando se juntam dessa maneira como se juntaram de um lado e outro? É um projeto eminentemente de poder. Você não ouve a discussão de um projeto, não tem projeto. Qual o projeto? Diz, qual o projeto desse pessoal? Estão pensando em quê? Como que estão vendo a cidade? Como vai ser o futuro dela? Como vão enfrentar o desafio da mobilidade, da habitação, da assistência social, da saúde, da educação? Qual é o projeto? O senhor está dizendo que só o senhor tem um projeto para Palmas? Não, eu acho que pode surgir alguém que também tenha projeto para Palmas. Não é isso que está colocado.
tanto Fernando, vocês acompanharam que desde outubro de 2012, logo após a eleição, a gente foi aos Estados Unidos, à presidência do BID, para que Palmas fosse inserida dentro de um projeto de cidades emergentes, e hoje Palmas tem um projeto de desenvolvimento que prevê o nosso futuro, os nossos próximos 50 anos estão estampados com todo um critério, com toda uma análise de todas as variáveis que compõem a nossa cidade, que determina quais são os nossos grandes problemas e que nos aponta quais são esses projetos e as fontes de recursos. Isso se chama ter projeto, isso se chama ter planejamento. Lembrando uma coisa, tudo, absolutamente tudo, o que você faz de política pública tem apenas um objetivo, que é fazer o bem para um cidadão palmense. Não existe nada, absolutamente nada que você faça, né, que não seja para beneficiar um cidadão. Isso responde um pouco também ao início da tua pergunta, que você me disse: ah, prefeito, né, você compra a briga. Não, eu faço a coisa certa. E fazer a coisa certa, muitas vezes, nem todo mundo gosta, né? Nós somos... Gente, a nossa classe política é o reflexo da sociedade. O que tem em Brasília, o que tem no Tocantins, o que tem em Palmas, é o que nós queremos. É a nossa decisão como povo. Ninguém nos enganou, ninguém fraudou o voto, né? Ninguém roubou eleições. Os que estão no comando desse país foram eleitos por essa sociedade, que infelizmente é muito hipócrita, né? Eu sempre digo, né, Fernando? O cara vai nos Estados Unidos, vai para Miami, aluga o carro, coloca o cinto, dirige na velocidade que está aí, não joga um papel na rua e volta e diz: como que não vai funcionar aquele país, né? E tudo funciona perfeito, né? E no nosso, por que a gente não cumpre a lei no nosso país? Se bem que a verdade ela é subjetiva, né? Agora, com essa declaração do senhor, o senhor está jogando a responsabilidade para o povo e não de quem o engana. Mas em cima daquilo que o senhor estava respondendo, o senhor é um bom religioso, né? É um religioso de Mike Porter, deve rezar todas as noites para Drucker, deve ter um quadro SWOT no seu banheiro. O senhor acha que essa linha cola na política? Nossa, Fernando, que coisa tão errada. Você vê que esse é a maior contradição. Ninguém que se diga nessa cidade socialista é mais socialista do que eu. Ninguém. E eu faço isso de fato, não de atitudes, né? Para mim, né, o que eu procuro, o meu sonho é uma sociedade igualitária, uma cidade inclusiva, é uma cidade de oportunidades e de direitos para todos, né? E ela está assim? Olha, o que a gente avançou nesses 4 anos, tenho certeza que sim, que muito sim, né? Porque ninguém pode falar que foi um discurso populista para ganhar uma eleição ou fortalecer o centro e descuidar a periferia. Hoje, nós estamos cuidando da cidade igual em todos os setores. Esse é o maior desafio, sem criar essas diferenças sociais, essas diferenças de oportunidade, que é o que constrói as cidades comuns que a gente vê. Guetos de riqueza, né? Castelos de gente rica, poderosa dentro, e toda uma população miserável, excluída, que tem sentimento de remorso, de ódio contra aqueles que eles exploram. Esse sentimento, ele muda com as atitudes da gestão. E eu não descansei um dia nesses 4 anos para fazer essa diferença. Então, essa tua pergunta é o tipo de coisa do viral de você imaginar o homem rico, o empresário, qual é a atitude. Sabe qual é a atitude? Sabe quando um daqueles candidatos que se postulam hoje a ser prefeito de Palmas teria coragem de colocar um IPTU progressivo e cobrar centenas de milhões de reais desses grandes especuladores de área? Sabe quando? Nunca, Fernando. Sabe quem faz? De quem menos esperava, certo? Porque essa é a minha convicção de vida. Mesmo quando empresário, eu só mexi sempre com 2 grandes eixos: educação e shopping center. Através desses 2, eu sempre me senti muito à vontade, porque estava transformando a vida de pessoas. Esse é o barato da minha vida. Eu nunca trabalhei por dinheiro, nunca, 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 nunca.
Dinheiro é a consequência de um trabalho bem feito. Eu trabalho para ver as coisas acontecer, para ver resultados para realizar. Mas o empresário que não pensa assim como o senhor está dizendo, ele não é um empreendedor, né? Porque toda empresa existe para ter faturamento. Olha uma coisa, né, Fernando? Aí vem a primeira pergunta tua que você não concluiu, né? Da tal da religiosidade, né? Eu acho que nós temos muito essa visão de que ganhar dinheiro seja pecado, seja ruim, e dinheiro não é pecado, né? Dinheiro é pecado quando é mal adquirido, quando é roubado, quando é fruto de negócios ilegais. Mas quando o dinheiro é o fruto do suor de uma frente de trabalho, ele é bendito, né? E você tem que fazer com que esse dinheiro ele espalhe, né, bem-estar a toda uma população. Esse é o meu pensamento, é a maneira de pensar, mas que infelizmente na sociedade latino-americana é muito mal visto e faz que provavelmente as pessoas tenham essa atitude de se cerrar, de começar a fazer as coisas às escuras, né? E isso é muito ruim para a sociedade, porque quando o homem enxerga, vê possibilidades, tem objetivos, tem metas, e sabe que a sociedade vai aplaudi-lo pelo sucesso e não torcer pelo fracasso, aí a gente constrói uma sociedade diferente. Você vê uma coisa, eu fico tão triste, como que a gente muda isso, né? Por que alguém vai à televisão, a gente vê os programas dos outros candidatos, né, a gastar esse tempo de televisão que vale uma fortuna para falar mal do Amasta, da família do Amasta e da sobra do Amasta? Por que não vão à televisão para falar o que eles propõem de melhor para a cidade? Um absurdo, é uma desconstrução, é uma destruição. Gente, eu nunca fui a público dar uma entrevista para falar o que eu recebi do anterior gestor. Alguém não sabe o que era Palmas? Alguma vez vocês foram, olha, eu não fiz tal coisa porque aquele deixou a cidade quebrada. Quando eu fiz isso, gente? Nunca, e não faria, né? A partir do momento que eu fui eleito, a responsabilidade é minha. O que passou, passou, certo? Se não, continuaria. Então, é uma atitude tão pequena, tão mesquinha dessa nossa política e, de alguma maneira, a nossa visão de vida, que não nos tira do atraso. Vamos debater o futuro, vamos ver tanta coisa que a gente tem para frente e não destruir o legado dos que passaram e que todo mundo alguma coisa de muito importante fez pela nossa cidade. Prefeito, se a gestão do seu antecessor foi tão ruim, a gente tem aí registros de que realmente o final da gestão foi de cidade suja, de cidade esburacada, mas se foi tão ruim, por que hoje ele é o grande adversário que o senhor enfrenta nas ruas? O que é esse volta rápido? Roberta, não foi ruim, foi péssima e não foi o final. Cuidado, né? Agora estamos falando em política, então agora vamos falar a verdade, né? Eu disse que eu não sei isso nunca para justificar o que eu não faria. Não fiz, e vocês viram que Palmas avançou, e em momento algum joguei a responsabilidade dele. Mas não foi ruim a gestão, foi péssima. Gente, o Raul foi prefeito de Palmas de 2004 a 2012, os anos em que mais dinheiro circulou na economia desse país, e ele ainda do partido do presidente. E não fez nada, gente, o que fez na cidade de infraestrutura, de saúde, de obras, foi muito pouco, né? Palmas perdeu o bonde da história, aquela hora um trem que andava 500 km/h pela incompetência do gestor, né? Isso ficou evidente. Onde você diz, e por que ele é o contrincante? Primeiro, é o único nome, né, que as pessoas têm um recall muito forte. Ora, foi prefeito da cidade 8 anos, é mais conhecido que Amasta, certo? Isso é indiscutível, né? Por outro lado, essa política não de assistência, mais assistencialista, minha gente, 4.000 contratos tinha na prefeitura, o Amasta tem 300, né? No gabinete do prefeito tinha 400 pessoas, eu trabalho com 3. Você acha que os 3.900, os 3.700 não estão saudosos? Certo? Agora, a cidade tem saudades disso?
de 1.800 professores contratados porque eram indicados por vereadores. Oh, minha gente, não se constrói cidadania dessa maneira. Isso é absolutamente errado. O poder público, a cidade, ela é indutora do crescimento. Ela não é o crescimento. O poder público não produz nada. Ele apenas gasta e gasta mal. Certo? Ele tem que ser enxuto, ele tem que ser pequeno, ele não pode atrapalhar o desenvolvimento. Então, a saudade existe. Agora, que uma pessoa venha aqui e me diga, prefeito Amasta, Palmas não é outra cidade, me poupe, né? Eu tenho desconfiômetro, todos temos, tenho amor próprio, tenho os números dos grandes avanços da cidade e que orgulho de todos, né? Eu acho que em 2012 era um protesto contra essa velha política. Em 2016, cabe à população decidir o que ela quer, né? Ou voltar àqueles tempos escuros que a nossa cidade viveu, né? Nos noticiários, pelos escândalos, Polícia Federal, corrupção e falta de tudo, né? Ou o que a gente está fazendo agora. Particularmente, nunca entraria nesse jogo, né? Se eu tiver que ir embora, eu vou pela mesma porta gigantesca pela qual entrei. Eu sei o que estou fazendo, faço com muita paixão, eu amo essa cidade, tenho dado para ela os melhores momentos da minha vida, o meu maior esforço, e eu vou estar sempre do lado de Palmas. Se o senhor não fosse candidato a prefeito de Palmas à reeleição, em quem que o senhor votaria? Meu Deus, Fernando, que pergunta difícil, né? Porque vai ficar pedante. Ah, ninguém é bom o suficiente? Não. Do que está colocado aí, não. É a falta, é o nosso sistema político que não cria condições para que as pessoas participem. Então, você vê uma coisa, se eu não tivesse entrado em 2012, teria ficado entre eles dois. Ora, por que eu tive viabilidade econômica? Porque eu gastei uma fortuna do dinheiro que trabalhei durante 30 anos, né, para colocá-lo nessa política. Quantas pessoas podem fazer isso? Muito poucas. Esse sistema é perverso. Não permite que as pessoas de bem, decentes, preparadas, possam participar. Eu estou quebrando esse paradigma. Como? Através da política que a gente está fazendo e que vocês estão vendo aí. Nós estamos fazendo uma política de companheiros focada em gestão. Todas as pessoas que estão do nosso lado, né, são pessoas altamente capacitadas, uma equipe que está dando resultados brilhantes, maravilhosos, e que meu sonho como cidadão palmense é que a sociedade palmense reconheça eles e eleja eles e faça uma sucessão de administração que não dependa de poder familiar, de poder econômico ou de poder político, mas que a gente possa falar de um projeto político em cima de um projeto de gestão. Palmas merece isso. Palmas merece ser enxergada com seriedade, para o futuro, com projetos, com implantação, com grupos que deem sustentação a isso, mas um projeto de cidade e não projeto de famílias. Candidato, até agora o senhor gastou 210 mil, na verdade recebeu 210 mil reais. O teto para gasto de campanha é de 7 milhões. A minha pergunta é o seguinte, o senhor tem 4 milhões em caixa, quem vai patrocinar o senhor nessa campanha? Do seu próprio bolso? Qual é o grupo econômico que está atrás de Amasta? Fernando, você está mal de informação, tens que atualizar as informações. Já foi 1 milhão e pouco depositado. É o que está registrado hoje, nesse exato momento, no Tribunal Regional Eleitoral. Está atrasado o Tribunal Regional Eleitoral porque ontem depositei 1 milhão de reais. Deixa eu falar uma coisa, né? O limite para ser gasto é de 7 milhões de reais, né? A gente estabeleceu trabalhar com um máximo de 5 milhões, porque é aquilo que eu posso dispor do meu patrimônio, do dinheiro que eu tenho, e eu não estou esperando grandes doações, porque hoje a doação é restrita à pessoa física, né? Então, desses 210 mil, 200 foram a notícia mais maravilhosa do mundo. Eu fui e chorei no meu partido, na Nacional, e 200 mil reais foram doados para a minha campanha. Já foi
sinceramente é fantástico, porque entendo o problema também que os partidos estão tendo, o fundo, né? Também não podem receber doações de empresas, tá muito complexo. Então, quem vai bancar minha campanha sou eu, como banquei anterior. Prefeito, impostos e taxas, blue no estacionamento rotativo, talvez sejam os 3 pontos onde o senhor mais é combatido. Esse dinheiro todo que foi arrecadado, ele está aonde? Quais taxas e quais impostos, Roberto? Você vê o que são, vamos lá, os tais dos virais, né? IPTU? IPTU, certo? E taxas de alvará, Presta foi atenção, a maior que subiu. presta atenção. IPTU, né? A gente fez a revisão da planta de valores lá em 2014 e nunca mais. Até porque quando a gente viu crise vindo, certo? Você sabe muito bem que vocês acompanharam a atitude da Prefeitura de Palmas. Foi cortar na pele, na carne e no osso. E não pensar em criar uma taxa e aumentar o imposto. A população confunde um monte de imposto que seu governo irresponsável criou e mistura com a Prefeitura. O que nós fizemos com a planta de valores foi a coisa mais certa e justa. E cada vez, eu posso falar isso abertamente, gente, ninguém nunca, mediante o debate, não deu a razão para o prefeito. Em 2012 eram 6.000 famílias que não pagavam IPTU. Em 2016 são 19.000 famílias. A maioria das pessoas que falam de IPTU não pagam IPTU. São isentas pelo critério social, certo? Quem pagava muito pouco, e era tremendamente injusto, porque durante 20 anos não se reajustou a planta de valores, está pagando pouco. Certo? Eu sempre faço um exemplo rapidinho, vou usar meu tempo porque vale a pena. Se você tiver uma casa de 100 mil reais, eu garanto que o teu IPTU é menos de 400 reais. Você tem um carro de 50 mil reais, você tem um IPVA de no mínimo 1.200 reais. Olha aqui, gente, você tem um carro de 50 mil, você paga um IPVA de 1.200. Você tem uma casa de 100 mil, você paga 400 de IPTU. Estes 30 reais por mês, R$1 por dia, eu dou para você pavimentação, iluminação, limpeza, creches excepcional qualidade, escolas maravilhosas, saúde básica da mais alta qualidade, esporte, turismo, serviços e tudo aquilo que você exige do prefeito, né? Pelo carro de 50 mil reais que você paga 1.200 de IPVA, o que o governo do estado te dá em troca. Então tem que fazer essa reflexão, porque quem está pagando aqui o justo está pagando pouco. Quem está incomodado com isso faz o viral e está bancando integralmente uma dessas campanhas, e vocês sabem a que estou me referindo, são os donos dessas grandes áreas, que tinham 2, 3, 5, 10 milhões de metros quadrados no coração da cidade, que pagavam imposto rural de R$1.500 e que agora tem que pagar 5, 10 milhões de reais. Esses estão muito incomodados porque o prefeito teve a coragem de fazer a coisa certa. São 400 milhões de reais, estamos executando na justiça, vamos receber e com isso vamos fazer o maior programa de habitação que essa cidade já viu. Isso é fazer a coisa certa. Isso é justiça social, isso é justiça fiscal. O IPTU, que é o imposto que é relativo a isso, também a tendência é cair. E por que só isso agora, candidato? Porque é agora que a gente tem que fazer a revisão. Não tem nenhuma relação do período eleitoral? Não, Fernando. Todo ano... Isso não é uma promessa de campanha ainda em vigor da sua... Fernando, olha uma coisa, né? Hoje, eu estava lá no Lago Sul, né? Estamos pavimentando todo o setor Lago Sul e em volta da escola do CEMIU, né? Do Colégio Militar e de Esportes, que eu choro cada vez que entro, porque é a coisa mais maravilhosa do mundo e que me enche de orgulho ser prefeito de uma cidade que conseguiu uma conquista dessa. Aí estou pavimentando em volta e vem uma pessoa e me pergunta, uma senhora, prefeito, passou aqui um candidato a vereador e disse que o senhor só está pavimentando porque a eleição é daqui a 30 dias. Primeiro, duas coisas, né, gente? Vocês que entendem um pouquinho de coisa pública sabem que para a gente
concluir os projetos, para colocar uma licitação na rua, para ter um vencedor, para dar uma ordem de serviço, é dramático nesse país, é dramático. Então, muitas coisas estão acontecendo nesse ano, certo? Porque eu fiz uma programação malévola e maléfica para que tudo acontecesse no ano eleitoral? Claro que não, né, gente? Vocês me conhecem e sabem que a gente está trabalhando desde o dia 1º de janeiro de 2013. E eu falei, minha senhora, olha que coisa boa, né? Outro político viria aqui para lhe prometer que vai fazer. Eu já estou fazendo. Vai ficar bravo? Aí ela abriu um sorriso, ficou feliz e bola para frente. Eu não posso enganar, eu não posso mentir, eu não posso prometer aquilo que eu não posso cumprir. Tanto que maior orgulho, né? Hoje nós estamos fazendo programa para o horário político, que bacana é você pegar aquelas propostas de 2012 e você viu que foram realizadas. Mais de 80% de tudo que a gente escreveu no plano de governo a gente realizou. E o que não realizou, estamos fazendo. Isso é importante. Isso é a quebrança desses velhos paradigmas, desses planos de governo que vocês pegam aí. É palhaçada, né, gente? Escrevem uns textos para coisas que nunca vão ser feitas e que a sociedade não cobra. A gente poderia começar por aí, cobrar do político eleito o cumprimento daquele plano, porque ou ele mentiu ou ele não teve competência para realizar. Eu não menti e nós trabalhamos com uma equipe extremamente comprometida que deu conta do recado. Diante de tudo que o senhor realizou, por que ser prefeito novamente? Roberta, eu sou dos que pensam na reforma política da seguinte maneira. Número 1, que deveriam ser 5 anos e não 4, e que não deveria ter reeleição, certo? 4 anos é um prazo muito curto. Gente, seu primeiro ano, você coloca a casa em ordem. Bem, no caso de Palmas, insisto, não vou falar mal do meu antecessor. A casa era um desastre, não existia. A prefeitura de Palmas era um sofisma de distração. Eu entrei no dia 2 de janeiro no gabinete do prefeito para mexer no computador. Não tinha computador, nunca teve computador no gabinete de um prefeito de Palmas, uma cidade que tem 20 e tantos anos. Como é que você faz a administração desse jeito? Como que você planeja, como você realiza? Foi muito difícil. O município estava no cauque, porque devia mais de 40 milhões de reais de INSS. Era desastroso. Então, como você faz se você não tem capacidade de contratação? Você não faz. Você sabe muito bem, e você muito bem, que você, se você quer financiar um carro, você tem que levar teu cadastro para o banco, né? E o banco só te aprova se você tem condições, garantias, você pode tomar, você tem responsabilidade, você tem capacidade de pagamento. Gente, a cidade é exatamente a mesma coisa. Você sabe, eu lembro ter ouvido de alguém da gestão anterior falar, não, Palmas entregamos sem dívida nenhuma. Quem que emprestava para Palmas, gente? Se a cidade estava quebrada, né? Como que alguém te empresta dinheiro se você está quebrado? Ou pior ainda, o governo federal não é nem para emprestar, mas para dar dinheiro para você, você tem que estar com suas certidões em dia. Quando você vai fazer uma obra, né, uma grande obra como todas as que nós fizemos, você tem uma contrapartida. E o dinheirinho da contrapartida, ele tem que estar aí para garantir o aporte do governo. Olha o que está acontecendo com o governo do Estado, gente. Candidato, é certo que o tempo é curto para a quantidade de perguntas que nós temos a fazer ao senhor, mas desde já muito obrigado pela tua presença aqui na Sabatina do SBT com o T1 e portas abertas quando o senhor quiser se manifestar. Olha, gente, eu fico muito feliz pelo convite, pela qualidade das perguntas. Não podia esperar menos maldades de vocês dois, né? E desde já, olha, eu tenho certeza absoluta. Pode ser que 100% dos que estão nos assistindo não sejam eleitores do Amata, mas estou pedindo um voto, viu, gente? Mas esses 2 votos eu tenho com certeza absoluta. Essa é uma coisa que a gente vai ver nas urnas.
Nosso muito obrigado a você que nos acompanhou durante essa sabatina. Nosso agradecimento à jornalista Roberta Tum e ao T1 Notícias pela colaboração e pela parceria aqui. Até a próxima.